hangar, podemos utilizar no nosso gerador a gasolina, porque a aceitação dele é muito grande. Uma vez conectado, pessoal, o LED de power vai se acender e nós vamos colocar essa switch master para on. E logo em seguida vamos ligar a switch do compressor aqui ao lado. Quando você liga essa switch, pessoal, ele vai pedir para aguardar um tempo, power up. Depois ele vai exibir o modelo do aparelho, tá? Assim que a bomba começar a funcionar, ele vai colocar aqui o ADTS 405, que é equivalente, né? Versão 6.7. Vai exibir a data da última calibragem ou da última calibração, que foi 22/11, e ele vai fazer o self-test, o autoteste do próprio sistema. Depois em Measure Ground, pessoal, ele vai equalizar a pressão e ele vai medir o QFE, tá? O QFE, pessoal, trata-se de Field Elevation, é a pressão atmosférica do momento aqui no campo. Aí nesse momento, pessoal, ele está pronto para ser utilizado. O teste já está pronto para ser utilizado. Uma vez as suas tomadas sendo conectadas, a tomada de pressão total nos tubos de pitot e a tomada de pressão estática, naturalmente, nas tomadas de estática. Antes da gente ir, pessoal, para a utilização em teste, eu gostaria de lembrar aqui com vocês algumas funções básicas, né? Nós temos um recurso, pessoal, nesse aparelho que é chamado Help. O recurso Help, como que você utiliza ele? Quando você tem dúvida na função de alguma dessas teclas, em qualquer uma dessas teclas, aí você pode utilizar o recurso Help, que vai te ajudar. E como que você faz? Você pressiona a tecla Help e logo em seguida você pressiona a tecla que você tem dúvida da sua função. Por exemplo, essa tecla. E aí ele vai descrever aqui para você quais são as funções dessa tecla. O que você pode mudar, o que você pode corrigir. E você apertando aqui o More na F4, ele te dá mais opções mais funções que estão disponíveis nessa tecla, tá? Aí, uma vez esclarecidas as suas dúvidas, pessoal, você vem no Clear Kit e você sai. Essa função Help você pode usar para qualquer uma dessas teclas. Ela vai te esclarecer facilmente qual é a função de cada tecla. Todavia, pessoal, o teste ele é muito simples, ele é um teste inteligente, ele é intuitivo. E você vai usar, pessoal, apenas 5 teclas. Você não vai usar mais do que isso. A tecla que você vai mais usar é essa Leakage Measure /Control, que você vai aqui alternar as funções. Você vai alternar de Leakage Measure para Control, de Control para Leakage Measure. Você vai utilizar a tecla Alt para você inserir qual é a atitude que você deseja simular. Por exemplo, o teste pede para você elevar a 10.000 pés. Então você aperta Alt e depois você seta aqui numericamente a altitude desejada. E da mesma forma o Speed. Então você vai usar essa tecla Alt Speed. E você vai usar o Rate Time para você medir vazamento. E depois disso o Kit Clear para você sair. Tá bom, pessoal? Essa tecla, pessoal, de Rock, não há nenhuma necessidade de usar, embora ela esteja disponível para você. O Rock, como todos sabem, é o Rate of Climb. O que acontece, pessoal? Por que nós vamos mudar o climb, a razão de subida? Esse teste, ele tem a capacidade de simular uma razão de subida, um Rate of Climb de até 6.000 pés. Porém, pessoal, o nosso aparelho, ele veio pré-ajustado para 3.000 pés por minuto. E esse 3.000 pés, ele é suficiente para que a gente efetue qualquer teste na nossa aeronave. Então não tem necessidade de você mudar aqui o Rock, o Rate of Climb. Tá legal, pessoal? Aí uma outra coisa que seria bom que nós falássemos aqui, existe outras duas possibilidades, pessoal, de configuração. Você pode utilizar a tecla Setup. Você pressionando essa tecla, pessoal,
você tem aqui algumas alterações que você pode fazer. Por exemplo, se eu apertar o F1, que é correspondente ao units, aí eu vou poder mudar a unidade de pés para quilonós. Para quilonós, pés e quilonós, por exemplo, eu vou poder mudar. Só que assim, pessoal, não há necessidade nenhuma de você utilizar essa tecla Setup. Por quê? Porque a nossa aeronave, pessoal, ela trabalha com quilonós e com pés. Por exemplo, em altitude, a nossa aeronave não trabalha com metros, ela trabalha com pés. Em velocidade, a nossa aeronave não trabalha com quilômetros por hora e nem com milhas por hora. A nossa aeronave trabalha com nós e ela já está toda programada para que você simplesmente chegue na aeronave e utilize. Então você pode mexer aqui, porque as alterações que você fizer na tecla Setup, elas ficam armazenadas numa memória volátil. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você desligar o aparelho e disponibilizar ele para outro técnico, todas as alterações que você tiver feito através da tecla Setup, elas vão se perder e elas vão voltar para a configuração original novamente, entendeu? Então você pode mexer aqui, mas não há necessidade de você mexer em Setup. Tá legal, pessoal? Existe, pessoal, uma outra configuração, que essa configuração você não deve mexer, não é que você não pode. Essa configuração que eu vou te falar agora, que nós vamos relembrar aqui agora, você não deve mexer nela, porque essa configuração ela fica armazenada numa memória do tipo Solid State. E essa alteração que você fizer, mesmo que você desligue o equipamento, essa alteração vai permanecer ali. E aí você vai tirar as pré-configurações que a empresa já deixou para ser utilizado em linha. Como que você utiliza apenas a nível de conhecimento? Você pressiona Setup e F1 simultaneamente. Aí você entra nesse modo de configuração, pessoal, que você muda unidades, limites, tá? Você tem aqui mais opções, ó, More, Control, Display, opções, formato de dados, Setup Mode. Essa configuração, pessoal, você não deve mexer, nós estamos proibidos de mexer nela, tá? Já no caso, pessoal, do Setup, você pode até mexer, mas não há nenhuma necessidade de mexer. Aí, antes da gente fazer a utilização em si, eu queria também citar aqui mais um detalhe. Como nós falamos, pessoal, o nosso teste ele está programado para um rate of climb de 3.000 pés por minuto. Isso quer dizer o quê? Que a altitude que eu setar aqui, se eu quero simular uma altitude de 10.000 pés, ele vai caminhar em direção aos 10.000 pés a uma velocidade de 3.000 pés por minuto. Nesse aparelho, pessoal, foi ativado uma função denominada Aerometric Speed. A função Aerometric Speed, pessoal, como que ela funciona? Vamos supor que você tenha setado aqui uma altitude de 10.000 pés. E aqui embaixo você setou uma velocidade de 250 nós. Quando você der o Enter, a altitude vai começar a se mover em direção aos 10.000 pés que você setou, num rate of climb pré-ajustado de 3.000 pés por minuto, né? E a velocidade, pessoal, como ela está com a função Aerometric Speed ativada, a velocidade ela vai subir em sincronia com a altitude, para que no mesmo momento que você atingir os 10.000 pés programados, você atinja também os 250 nós que você solicitou. E isso, pessoal, isso vai otimizar o tempo do técnico, né? Vamos supor que você selecionou uma altitude de 9.000 pés. Se são 3.000 pés por minuto, você vai levar 3 minutos para atingir os 9.000 pés. E quando estiver findando os 3 minutos, simultaneamente você vai estar também atingindo os 250 nós. Isso em função da ativação da função Aerometric Speed, que ela foi ativada aqui através das configurações
que a nossa empresa o faz antes de disponibilizar o equipamento para utilização na linha. Agora, pessoal, vamos para a simulação propriamente dita. O fabricante, pessoal, o fabricante do equipamento, ele orienta, pessoal, que nós façamos um teste de vazamento no próprio equipamento antes de utilizar no avião. E existe, pessoal, duas vias para você fazer esse teste. Você pode conectar todas as mangueiras aqui, conectar na outra pastinha do manifold, e na ponta das mangueiras, onde fica o adapter do Probler do Pitot, você colocar ali, fechar, plugar elas com a ferramenta dedicada que está na mangueira. E aí você, pessoal, vai simular uma altitude e você vai aguardar o tempo de 1 minuto para ver se ocorreu vazamento. E você também pode efetuar o vazamento sem as mangueiras, somente com esses plugs aqui. Só que o que acontece, pessoal, toda vez que você vai fazer um teste de vazamento, você precisa aguardar no mínimo 1 minuto. Mesmo quando você vai utilizar na aeronave. Vamos lá, vamos supor que nós vamos utilizar na aeronave. E a tarefa, ela pede uma altitude de 10.000 pés e uma velocidade de 250 nós. Veja que eu estou no modo Leakage Measure. Então, primeira coisa, eu vou pressionar essa tecla e eu vou comutar para o módulo de Control. Quando eu estiver no módulo de Control, pessoal, eu vou aqui em altitude. Aqui está a altitude do momento. E aqui essa sigla de aiming é alvo, né? No idioma da língua inglesa, aiming quer dizer alvo, é o desejado. Então eu vou apertar altitude, né? Aí você vê que a setinha veio aqui para aim. E aqui, uma vez em altitude, aí eu vou digitar aqui os 10.000 pés que eu desejo. Tá aqui, aim é alvo, não é isso? Na língua inglesa. 10.000 pés, eu dou um enter, eu dou um enter. E aí ele vai começar a se locomover em direção aos 10.000 pés num rate of climb de 3.000 pés por minuto. E agora essa setinha, pessoal, ela tem que vir aqui para o alvo de velocidade. Então eu pressiono Speed, aí ela veio aqui, e aqui eu vou entrar com os 250 nós. Veja como é simples. 250 nós em alvo, e aí eu vou dar o Enter. E aí aqui no CAS, que é o Computer Speed, ele vai começar a se mover em direção aos 250 que eu selecionei aqui, tá bom? Aí eu vou dar um pause para não demorar. Então, pessoal, tô de volta, saí do pause. Aí você vê que a altitude ela já está se aproximando dos 10.000 pés e a velocidade também já está se aproximando dos 250 nós. Isso graças à função Aromatic Speed. Tá legal, pessoal? Nós vamos fazer esse teste de vazamento que a tarefa pediu. A tarefa pede, supostamente, a tarefa pede para você elevar a altitude a 10.000 pés e a velocidade a 250 nós. Aí nós estamos chegando lá nos valores. Vamos aguardar alguns segundos. Observa que os solenoides estão abertos para o pitot e para a estática. Os dois solenoides estão abertos. Aí pronto, eu atingi simultaneamente os dois valores. Aí, pessoal, eu já posso imediatamente executar o teste de vazamento? Não, de jeito nenhum. Por que não? Nós temos que aguardar, pessoal, no mínimo 1 minuto. E por que nós temos que aguardar 1 minuto? Nós sabemos, pessoal, que o ar, uma característica do ar, quando o ar se aquece, existe uma expansão dos gases. O ar, ele se expande. Quando nós setamos uma velocidade que o compressor começa a trabalhar e bombar o ar, existe um atrito entre as moléculas do ar. E isso prova um aquecimento.
E como consequência desse aquecimento, pessoal, vem a expansão dos gases e um aumento da pressão decorrente do aumento da temperatura. Se eu setar aqui, pessoal, agora 1 minuto para eu observar o vazamento, o que vai acontecer? Na medida que eu vou esperar 1 minuto para ele medir o vazamento, o ar vai se esfriando e vai haver uma perda de pressão não decorrente do vazamento, mas decorrente da retração das partículas do ar. E aí eu vou ter um resultado de vazamento errôneo, entendeu? Então o fabricante pede que você aguarde 1 minuto. Depois que você aguardou 1 minuto, você aperta a tecla Rate e você escolhe o tempo, 30 segundos ou 1 minuto. E aqui, pessoal, há uma outra observação a se fazer também. Alguns técnicos me dizem assim: olha, Durães, para não esperar 1 minuto, eu aciono 30 segundos e depois o vazamento que der eu multiplico por 2. Olha, pessoal, esse raciocínio ele está equivocado. Porque assim, a velocidade ela não é um dado acumulativo, ela é um dado instantâneo, entendeu? Então, pessoal, aí decorrido 1 minuto, aí o que nós fazemos? Nós vamos mudar o módulo de Control para Leakage Measure e aí nós vamos escolher o tempo e vamos colocar o tempo de 1 minuto, que é o que o manual pede. E imediatamente, pessoal, o cronômetro ele vai começar a contar regressivamente. Agora imagine que o ar estivesse quente, que você não tivesse aguardado 1 minuto. Nesse 1 minuto de observação, pessoal, o ar estaria se esfriando, estaria ocorrendo a retração dos gases, né? E uma consequente perda de pressão. E nós teríamos uma indicação de vazamento errônea, tá? Aí nós estamos perdendo aí, ó, estamos já com 30 e poucos segundos decorridos. Aqui está a perda atual. Vamos lá, estamos chegando em 20 segundos, 17 segundos. E nesse momento o teste está observando os picos de vazamento que ocorre. Não é acumulativo, pessoal, isso. Velocidade não é acumulativo. Ela é uma indicação instantânea, tá? E aí está o resultado. Nós perdemos 34 pés por minuto e perdemos menos de 1 nó. Se você, pessoal, estivesse... Vamos aqui comutar novamente para Control. Vamos para Control. Sair do Time Rate. Então, pessoal, aí nós voltamos aqui mais uma vez para os 10.000 com 250 nós. E nós vamos fazer o Leakage Measure mais uma vez, comutando aqui de Control para Leakage Measure. E dessa vez, pessoal, nós em vez de escolhermos 1 minuto, nós vamos escolher 30 segundos. E aí ele vai continuar a contagem regressiva, tá? De 30 segundos, né? E nós vamos observar o resultado, pessoal, no final dos 30 segundos decorridos. Estamos chegando nos 6 segundos, 5, 4, 3 segundos. E aí você vê que ele deu o mesmo resultado. 32 pés por minuto, barra minuto. Então aquele raciocínio, pessoal, de você medir 30 segundos e você multiplicar por 2 é um raciocínio errôneo. Porque a velocidade ela não é comutativa. É uma medição instantânea, momentânea, tá bom? Na dúvida, pessoal, faça sempre com 1 minuto. Depois que você realizou todos os testes, aí você vai em Kit Clear, ou Clear Kit, e aí você vai para Ground. Para Ground, a função Ground, pessoal, ela traz o equipamento todo para a pressão atmosférica do campo, da altitude do campo. Aí eu pressiono Ground e eu vou to Ground, F1, e você vai ver que não vai funcionar, ó. Eu apertei o F1 e não funcionou, ó, Action Not Valid. Por que não funcionou, pessoal? Porque eu não comutei. Eu deveria primeiro sair da função Leakage Measure e ir para a função Control. Agora eu estou em Control
eu aperto ground e F1 to ground, e aí ele vai descer e vai desviar até que ele vai abrir essa válvula vente, indicando que está aberto para a atmosfera, que você já pode desligar todo o equipamento tranquilamente. Aí nós já estamos nos aproximando do ground, tá? Estamos com 500 pés, apenas 10 nós. Lembrando, pessoal, que no final de cada simulação, para você sair do modo, você aperta o kit clean, tá? A válvula vente se abrirá, abrindo o teste para a atmosfera, aí, eliminando qualquer possibilidade de choque pneumático. E aqui você dá um clear.